Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, bendito e exaltado seja o Teu nome nesta noite. Estamos diante da Tua palavra e somente ela já nos é suficiente, Senhor, para sairmos daqui alimentados. O texto bíblico é claro nesta noite, Senhor. Trate conosco, alimente a nossa alma, alimente-nos, meu Senhor, sejamos nutridos por Ti nesta noite. O Senhor tem muita instrução para a nossa vida aqui nesta noite. Deus, nos abençoe, fortalece-nos, nos dê graça. Nós te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive pelos séculos dos séculos, que unicamente eu pregue a Tua palavra. Não me deixe-nos, meu Senhor, desviar da centralidade do Evangelho, que eu unicamente anuncie as verdades do Senhor nesta noite, que edifique o Teu povo, toda a Tua igreja, para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre a centralidade de Deus na vida e no lar. Esse será o meu tema, a centralidade de Deus na vida e no lar. É importante destacar, a título de introdução, algumas verdades importantes. Primeiro, é que o livro de Deuteronômio, ele foi escrito por Moisés. Na verdade, Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Torá, Pentateuco, né? Que vai de fato de Gênesis a Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio foram escritos por Moisés. É importante também destacar que o livro de Deuteronômio, ele tem como objetivo a renovação da aliança de Deus com o seu povo. O povo de Deus havia saído do Egito há praticamente, meus amados irmãos, 40 anos atrás. E quando saíram do Egito, aquela geração toda morreu no deserto, ficando somente Josué e Calebe. Mas toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto, pela desobediência ao Senhor. A nova geração, meus amados irmãos, que havia nascido, durante a peregrinação, precisava professar e afirmar o seu compromisso de fé com Deus antes de entrar na terra prometida. Então, não é porque eu sou filho de crente que eu sou crente. É preciso eu professar a minha fé. É preciso eu declarar entre as nações de que o Senhor Jesus é Deus e é o meu Salvador. Então, de fato, meus amados irmãos, o livro de Deuteronômio, ele vai narrar esse compromisso de fé que aquela nova geração que havia nascido no deserto deveria ter com Deus. Mas é importante também destacar que o povo também precisava se preparar para viver na terra prometida. Praticamente, meus amados irmãos, aqui são os últimos dias de Moisés. Moisés já está na beira da morte, podemos assim dizer, pois o Senhor havia dito a ele que ele não iria entrar na terra de Canaã, por causa da sua por causa do seu pecado, quando o Senhor, por causa de que Moisés envergonhou o Senhor diante da congregação, diante do povo, Quando Deus disse, fala com a rocha, Moisés não apenas falou, ele bateu, agrediu, devido a toda a carga que já havia de estresse na condução daquele povo, de dura servil. Então Moisés, ele não entrou na terra prometida, mas o Senhor ainda concedeu o privilégio dele contemplar de longe as campinas de Moabe. Mas, meus irmãos, é importante também destacar, como eu disse, que esse livro de Deuteronômio está preparando o povo, como é que o povo deve viver na terra prometida. E ele vai nos mostrar que a obediência a Deus trará bênção para o povo. E a desobediência trará maldição sobre o povo. Quando vocês chegarem em casa, abram a escritura neste livro e leiam. E quando vocês chegarem no capítulo 28, vocês verão que aqueles que obedecem serão abençoados, os que desobedecem serão amaldiçoados. Comentaristas vão dizer que este livro de Deuteronômio, ele serve como manual para a vida cristã. Estamos, como eu disse, nos últimos dias da vida de Moisés, nas margens do Jordão, com Israel prestes a entrar na terra prometida. Esses detalhes estão no capítulo 1, versículo 1.
Mas Moisés, o mediador da nova aliança, o mediador da aliança de Deus com o povo, do povo com Deus, ele vai repetir a lei para aquela nova geração, relembrando os atos de Deus e renovando o compromisso daquele povo com Deus. Nos capítulos de número 1 a 3, Moisés, meus amados irmãos, vão relembrar a história. Moisés vai mostrar desde o Horebe até as vitórias que o povo tiveram entre Seom e Og. Tudo isso está no capítulos de 1 a 3. No capítulo 4, Moisés, meus amados irmãos, vai apresentar uma exortação para a guarda da lei, advertindo o povo contra a idolatria. Então, Deus começa já advertindo, exortando com relação à idolatria. No capítulo 5, Moisés relembra os 10 mandamentos. E então, a gente chega no capítulo 6. Estudiosos vão afirmar que o capítulo 6, ele é o coração do livro de Deuteronômio, aonde nós encontramos uma confissão de fé de Israel, conhecida como o Shema. Eu vou tratar isso aqui com vocês e vou explicar o que é o Shema. Shema, meus amados irmãos, é o nome como se chama essa confissão de fé de Israel, que está aí no versículo de número 4, quando diz: ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Essa é uma confissão de fé de Israel, conhecida como Shema, e que expressa, meus amados irmãos, a essência da fé dos israelitas, da fé do judeu, a exclusividade de Deus e o amor total do seu povo para com Deus. Amém? Comentaristas, meus amados irmãos, vão dizer que esse capítulo, ele é o coração da teologia do pacto, da aliança de Deus com o seu povo, pois vai apresentar a essência do relacionamento do povo com Deus, o seu amor exclusivo e a sua obediência na prática. O outro comentarista, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que esse texto, ele é a espinha dorsal da vida espiritual do lar e da nação de Israel. Então é uma espinha dorsal, é um capítulo muito importante no entendimento de toda a narrativa do livro de Deuteronômio. Amém? Portanto, diante, meus amados irmãos, do aumento da idolatria das nações vizinhas, porque Israel, ele está peregrinando pelo deserto. Saíram do Egito e durante 40 anos até chegar na terra de Canaã. Eles vêm enfrentando várias nações ímpias, que são idólatras, que adoram a vários deuses, Inclusive a nação onde eles estavam era idólatra, tinha Deus para tudo. Então, Deus, meus amados irmãos, vai ordenar a Israel que viva de maneira distinta, que viva de maneira separada, que seja um povo diferente, que seja um povo centrado exclusivamente em Deus. É por isso que o meu tema é a centralidade de Deus na vida e no lar do seu povo. Amém? Porque Deus, ele requer isso. Deus, ele não nos compartilha com ninguém. Deus deseja uso exclusivo nosso, dedicação exclusiva nossa. Nesta noite, meus irmãos, nós veremos de que a centralidade de Deus na vida e no lar, ela tem algumas exigências. E a primeira exigência que nós veremos é que, em primeiro lugar, a obediência deve ser integral à palavra de Deus. Deus exige obediência integral à sua palavra. Em segundo lugar, nós vamos ver que Deus exige amor total e exclusivo a Ele. E em terceiro lugar, nós veremos aspectos práticos no coração e no lar, como testemunho da fé e das próximas gerações que acontecerá. Amém? Então, essa é a minha divisão nesta noite. O que a centralidade de Deus na vida e no lar exige? Em primeiro lugar, obediência integral à sua palavra. Em segundo lugar, amor total e exclusivo a Deus. E em terceiro lugar, aspectos práticos do coração no lar e como testemunho da fé para as próximas gerações. Amém?
Em primeiro lugar, nós vamos ver a natureza da lei de Deus. Está aí do versículo 1 ao versículo 3. Quando de fato vai ser destacado que essa centralidade de Deus na vida e no lar exige do seu povo obediência integral à sua palavra. Veja comigo o versículo 1 desse texto. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que se cumprisses na terra a quem passas para possuir. Meus irmãos, aqui eu vou tratar a respeito da origem e da autoridade da lei, certo? No verso de número 1. Porque Deus é quem ordena. Não sei se vocês perceberam esse detalhe no texto. Não é Moisés. É Deus que ordena, não Moisés. A lei, ela tem um legislador. E ele é o Senhor. A lei não é um mero código moral, como a nossa lei, né? Como as nossas leis que regem o nosso país. Seja leis, né, civil, seja leis federais. Meus irmãos, a lei moral de Deus não é um simples código moral, mas é uma expressão do caráter santo de Deus. Quando nós lemos a lei do Senhor, várias vezes os irmãos comentam aqui, de que a lei de Deus está relacionada com aquilo que Deus é. Com aquilo que Deus é. A lei, ela é uma expressão do caráter santo de Deus. A lei revela quem é Deus. Em Êxodo, capítulo de número 20, versículo 1, começa, meus amados irmãos, de forma muito esplêndida, quando diz assim, ó: então falou Deus todas essas palavras. Veja o cuidado de Moisés. Não é, e então eu vos digo, então diz eu. Não, Moisés não fala assim, né? Diz eu, nem existe isso. Então, Moisés, no caso, então falou o Senhor Deus, e assim o Senhor disse, certo? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar isso, que a origem da lei e a autoridade estão no Senhor. Ele é o legislador da lei. É Ele, de fato, quem ordena a lei do Senhor. A aliança de Deus, meus irmãos, tem com o seu povo, a aliança que Deus tem com o seu povo, ela é fundamentada na lei moral. Deus tem um compromisso com o seu povo, Deus tem um pacto com o seu povo, Deus tem um relacionamento com o seu povo. Esse relacionamento deve ser santo, não é? E esta aliança que Deus tem conosco, ela está fundamentada na lei do Senhor. Comentaristas vão dizer que a obediência não é um mero formalismo. Eu não obedeço os mandamentos de Deus apenas de forma formal. Eu obedeço a Deus como a resposta ao relacionamento que eu tenho para com Ele, com a revelação do seu santo caráter, com aquilo que Ele é. Porque o que foi que eu acabei de dizer? Que a lei moral de Deus está relacionada com o ser de Deus. E quando eu obedeço à lei do Senhor, eu estou respondendo a esse Deus, né, de que de fato eu tenho um relacionamento com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, meus irmãos, é importante destacar aqui o propósito da lei. Porque no verso de número 1, vai nos mostrar que então, pois, são os mandamentos, pois são estes os mandamentos e estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinar, para que se cumprissem na terra a quem passas a possuir. Agora veja o versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes de todo o teu coração e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. Eu pergunto a você, qual é o propósito da lei?
diante desse texto que nós acabamos de ler? Como nós vimos, a lei tem uma origem. Tem alguém que tem autoridade sobre ela, que é o Senhor. Mas qual é o propósito da lei? Nós, geralmente, quando nós lemos os 10 mandamentos, nós geralmente usamos de que a lei tem como propósito mostrar o nosso pecado, mostrar a nossa falha, mostrar as nossas transgressões e nos conduzir a Cristo. Não é isso? De acordo com esse texto que nós acabamos de ler, no versículo 2, o propósito da lei é para temer ao Senhor. É para que o seu povo tema. É isso que o texto nos diz no versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje Ele te ordena. O propósito da lei é para que temam a Deus. O temor aqui não é ter medo de Deus, meus irmãos. Um medo que paralisa, mas é uma atitude leal, respeitosa ao Senhor, ao Deus do pacto, ao Deus que tem um compromisso com o seu povo. Meus irmãos, de fato é preciso isso. Há vários textos nas Escrituras que diz: quer ser sábio, quer ter conhecimento de sabedoria, o que é que deve fazer? Temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Pois o princípio da sabedoria é temer a Deus. Salomão, em Eclesiastes, se não me falha a memória, quando ele chega no final do capítulo, ele vai dizer justamente isso, de que a suma de tudo que ele vem passando, de tudo que ele vem falando, a conclusão geral de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Nós temos um compromisso com Deus, nós temos um relacionamento com Ele, e precisamos de fato evidenciar isso com a nossa vida, com o nosso temor, com o nosso respeito, com a nossa lealdade para com Deus. Como é que eu demonstro, casado que eu sou, o meu compromisso com a minha esposa? De maneira prática, como é que eu faço isso? Demonstrando o meu amor para com ela e a minha devoção, a minha lealdade, o meu compromisso de fidelidade com ela. É assim que nós demonstramos. Da mesma maneira, como é que eu demonstro para com Deus? O casamento, não sei se vocês já sabem, de fato ele expressa isso, né? Tem várias aplicações práticas com relação ao relacionamento de Deus com o seu povo. Porque demonstra isso, essa fidelidade, embora o casamento não expresse tão de maneira perfeita por causa do pecado, né? Por causa do pecado. Mas também o texto aqui, ele fala sobre longevidade de vida. No versículo 2 ainda, o texto diz assim, guarde, né, os mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teus filhos, todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. O texto aqui também, meus amados irmãos, ele fala de que um do propósito da lei é longevidade de vida. É para que o povo viva e viva muito bem. Qual é, segundo Paulo, o mandamento com promessa? O único mandamento com promessa. Qual é? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Segundo Paulo, capítulo 6 de Efésios. Honrar pai e mãe. Perceba, esta parte aqui é também importante, porque tem duas aplicações para a gente. A primeira é que Moisés está escrevendo para quem? Para os israelitas, que estão prestes a entrar na terra de Canaã. E a consequência de uma vida obediente a Deus iria resultar com estabilidade, longo período de paz, incluindo ausência de mortes prematuras, discorrentes de guerra, fome e praga. Então, a obediência a Deus, meus amados irmãos, causaria esse resultado na vida do povo de Deus, dos israelitas. Vocês vão viver por longos dias.
Vocês terão instabilidade, vocês terão longo período de paz, incluindo a ausência de mortes, como resultado de guerra, fome e de praga. Mas é claro, meus amados irmãos, que isso também não vai excluir da vida deste povo, a sujeição que o pecado nos trouxe. A sujeição que o pecado nos trouxe. Pois apesar de nós sermos cristãos e termos um compromisso com Deus, isso não significa dizer que nós não teremos e não passaremos por situações difíceis na nossa caminhada. Não significa. Elas nos são expostas, nos foram impostas como resultado do pecado. O pecado trouxe muitas consequências para a vida do povo do Senhor, para a vida da humanidade, certo? Mas o Senhor, de fato, promete essas questões de longevidade ao povo que o ama. E de fato, meus irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o povo de Deus, quando obedecia, desfrutava de um longo período de paz. Mas quando o povo de Deus desobedecia ao Senhor, traía Deus, se prostituía com outros deuses, o que é que acontecia? Vinha uma nação ímpia, destruía a cidade, matava um bocado de israelita e levava uma outra parte cativa para a sua cidade. Não era assim, não? E esse ciclo aí vai se repetindo. Vai se repetindo várias vezes. Mas também a outra aplicação que nós temos aqui, com relação ao propósito da lei, temer a Deus, longevidade de vida, física, mas também longevidade de vida espiritual. Meus irmãos, vida eterna com Deus. Também tem essa aplicação, de acordo com essa expressão, para que se prolongue, para que os teus dias sejam prolongados. Vida eterna com Deus. O cumprimento desta promessa, ela se dará com Cristo, meus irmãos. Quando Cristo raiar entre as nuvens, quando Ele voltar na sua segunda vinda, e aqueles a quem Ele ama serão levados para a vida eterna nos novos céus e na nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. A lei do Senhor, meus amados irmãos, ela também tem como esse propósito. Nós teremos uma vida eterna com Deus. E a lei do Senhor, segundo o Salmo 19, versículo 7, ela é perfeita. E ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, meus irmãos. Esta lei, ela restaura a nossa alma. Ela nos dá vigor, ela nos dá novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ela nos convenceu que nós somos pecadores e que nós carecemos da graça de Cristo sobre a nossa vida. Ela, como alguém já disse, é pedagogo que nos conduz a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, no verso 3, o propósito da lei é a obediência. Porque veja comigo, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que te vá bem, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Amém? Também requer obediência. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, centralidade no amor de Deus. A centralidade de Deus na vida e no lar, em primeiro lugar, como nós vimos, exige de nós obediência integral à palavra de Deus, pois nós precisamos obedecer à lei moral do Senhor. Mas, em segundo lugar, essa centralidade de Deus na nossa vida e no lar, ela exige amor total a Deus. Ela exige exclusividade para com o Senhor. Veja comigo o versículo 4 e o versículo 5. A centralidade do amor a Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Meus irmãos,
Como eu disse para vocês, a palavra hebraica aqui para este versículo 4 é Shema. Começa, meus amados irmãos, de maneira muito clara. Shema, ouve. A palavra Shema em hebraico significa ouvir. Ouvir. Mas esse ouvir, ela tem uma implicação diferente, muitas das vezes, da nossa. Por quê? Porque ouvir aqui é muito mais do que apenas ouvir. Significa obedecer. Ouvir para obedecer. Não tem quando você fala assim para o seu filho: filho, amanhã eu quero que você faça isso e aquilo. A consequência disso é que amanhã, quando ele acorde, faça exatamente aquilo que ele ouviu. Certo? Então é esse o significado aqui. É ouvir para obedecer. Né? A palavra Shema significa isso na cultura hebraica. Ouvir é sempre ligado à ação. Certo? É tão tal que a Escritura diz, né? Seja tardio no falar, né? Esteja pronto para ouvir e tardio no falar. A Escritura fala isso, não exatamente nesse contexto, mas nós temos que realmente ouvir e, em vez de falar, fazer. E Tiago vai trabalhar o aspecto prático ali na sua carta, né? De que a gente apenas não só deve ouvir, mas praticar a palavra da verdade. Praticar a palavra de Deus. Ou eu estou errado? Porque ele fala, né? Não apenas sejam ouvintes da palavra, mas praticantes. Louvado seja o Senhor. Então, a confissão de fé conhecida pelo israelita é o Shema. É quando de fato ele tem essa confissão. Ouve, Israel, o Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o único Senhor. Certo? Mas também, meus irmãos, aqui nesse versículo, no versículo 4, também podemos destacar a exclusividade de Deus. Exclusividade de Deus. O Senhor, nosso Deus, Ele é o único Senhor. Não há outro. Não há outro Deus. Há um único sobre toda a terra. Único Deus. Este versículo, ele é um grito contra todo o politeísmo cananeu. Os povos vizinhos de Israel eram politeístas. O que é isso, irmão? Politeístas. É que eles adoravam a vários deuses. E o Deus, a fé de Israel é monoteísta. Adora só um Deus. Ô irmão, mas nós não cremos na Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo? Cremos, mas não são três deuses. São um único só Senhor. Como assim? Não é? Então venha para o culto de quinta-feira que vocês vão ver de maneira bem detalhada essas questões, pois estamos tratando. Né? Então, é um único Deus. Um único Deus. Nós temos uma única divindade. A Escritura vai dizer que em Cristo reside toda a plenitude da divindade. Todo o Deus, quem olha para Cristo, conhece o Deus. Foi isso que Cristo disse a Filipe? Como assim, Filipe? Me mostra o Pai e isso te basta. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Somos um. Então, Deus exige exclusividade. Ele é o único Senhor, não há outro. Calvino, ele vai comentar que essa frase aqui, ele vai excluir a idolatria. Adorar outros deuses é uma traição ao Deus do pacto. Por isso que prostituição no Antigo Testamento está relacionada à infidelidade, quando o povo se relacionava com outros deuses. De fato, eu adorar e me relacionar com outras coisas, eu estou sendo infiel para com o Senhor. Deus exige isso de nós. Mas também, meus irmãos, há uma expressão aqui que é muito cara para mim, no hebraico. Um outro nome que é dado para Deus é o nome Elohim, certo? E Eloheinu, certo? Ela, de fato, meus amados irmãos, é uma palavra que se junta com Elohim, que significa nosso Deus. Nosso Deus.
Meus irmãos, perceba que Moisés faz questão aqui de dizer nosso Deus, ou seja, a importância desse relacionamento para com o Senhor, de se relacionar, de fato, meus amados irmãos, estar em uma vida íntima e ligada com esse Deus. Nosso Deus. Será que podemos abrir a boca nesta noite e dizer que Ele é o nosso Deus? Ele é o meu Deus. Ser como disse Tomé, Deus meu e Senhor meu. Deus de meu pai, eu até entendo, mas o Deus de teu pai é o teu Deus também? É o Deus a quem você serve? Mas no versículo de número 5, meus irmãos, podemos também perceber que essa centralidade do amor de Deus, do amor a Deus, ela exige, certo? Ela tem algumas exigências, este amor. Esse amor, ele é um amor de qualquer jeito. Ele tem algumas exigências. E quais são? Veja o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O amor a Deus exige que, em primeiro lugar, nós o ame com todo o coração. O que significa amar a Deus com todo o coração? Significa, meus amados irmãos, todo o intelecto, todas as nossas emoções estarem voltadas para com o Senhor. O que significa amar a Deus com toda a alma? O que significa isso? Com toda a alma, com toda a vida. Tira a alma do corpo. Acontece o que com o corpo? Morre. O corpo só está vivo com a alma. A alma, meus amados irmãos, como diz os teólogos, é o sopro de Deus. É o sopro de Deus. Deus fez lá do pó da terra um boneco, mas aquele boneco não se mexia, aquele boneco não andava, aquele boneco não falava, até Deus soprar sobre ele o fôlego de vida. Aquele homem passou a ser, aquele boneco passou a ser alma vivente, ser vivo. Meus irmãos, alma significa com toda a vida. E terceiro, e força. Quando a Escritura diz que nós temos que amar com toda a nossa força, é que na hora do culto eu tenho que estar fazendo exercício, hein? É que na hora do culto eu tenho que estar pegando aquelas marombas, aqueles pesos lá e estar fazendo malhação aí na hora do culto? O que é que significa amar com toda a força? Significa que com todos os recursos que eu tenho que me dedicar exclusivamente para Deus. Com todos os recursos. Tudo o que estiver ao meu alcance. Eu tenho que, de fato, adorar a Deus com isso. Se eu tenho um carro, eu adoro a Deus. Se eu não tenho, também eu continuarei adorando ao Senhor. Com todos os recursos. Calvino vai dizer, meus amados irmãos, que nada deve competir com Deus em nosso coração. Nada. Deus, ele exige exclusividade. Então, amar a Deus com o coração significa com todo o intelecto, com todas as nossas emoções. Amar a Deus com a alma é com toda a nossa vida. Finança, trabalho, tudo deve estar voltado para Deus. E com força, com todos os recursos acessíveis a nós. Mas, em terceiro lugar, o que nós aprendemos com esse texto? Em terceiro lugar, é que de fato, meus amados irmãos, a centralidade de Deus na vida e no lar, ela exige aspectos práticos no coração e no lar. Exige algumas coisas práticas. O relacionamento que eu tenho com Deus, ele não é um mero formalismo. Ele vai resultar em aspectos práticos. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu casei com minha esposa, não foi apenas algo formal, que a gente foi lá no cartório e assinou um documento. E pronto, a minha esposa ficou na casa dela e eu continuei na minha. Não. Quais são o aspecto prático do casamento? É uma vida conjugal ativa, onde, de fato, estamos juntos, caminhando junto, se alegrando junto, se entristecendo junto.
na saúde junto, na doença junto também. Não é isso? Do mesmo jeito, meus amados irmãos, o compromisso que nós temos com Deus vai exigir um aspecto prático, como um testemunho de fé para a próxima geração. Eu, uma vez, estava numa aula de teontologia com o pastor Thomas. O que é, irmão, a aula de teontologia? É quando nós estamos estudando a doutrina sobre Deus. E o pastor falava a respeito de que tem duas formas da gente evangelizar. Tem uma forma, que é a gente sair para evangelizar, quando a gente sai para pregar a palavra de Deus, e tem uma outra forma. Não é orando e não é contribuindo. Qual é a outra forma de evangelizar? É tendo filhos, meus irmãos. Essa é a outra forma de evangelizar. É tendo filhos. E, de fato, meus irmãos, é isso que o texto está aqui dizendo. Filhos, testemunhar um testemunho de fé para a próxima geração. A geração seguinte. E aqui, meus irmãos, tem algumas coisas importantes que nós vamos destacar. Porque veja comigo o detalhe no versículo 6. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. O que significa isso? As palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Significa, meus amados irmãos, uma palavra bem simples. Trata-se de conversão. Trata-se de vida com Deus. Trata-se que o Evangelho, ele molda toda a vida do cristão. Trata-se disso. A lei do Senhor, aplicada no nosso coração, causa conversão. Causa, meus amados irmãos, uma nova criatura para a glória de Deus. Isso significa que nós somos cristãos. Somos crentes. Professos na pessoa de Jesus. Não é apenas ser conhecedor da lei. Eu conheço na Bíblia, viu? Um que só era conhecedor da lei, mas de que a lei não estava no coração. Também, mas tem outro. Que acompanhou o cão também. O jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus. Senhor, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Jesus olhou para ele e disse, guarda os mandamentos do Senhor. Aí ele disse, esses aí é? Eu guardo desde a minha mocidade, não são? Tal. Começou a citar os 9 mandamentos. Esses daí? Pronto, eu guardo tudinho, desde a minha mocidade. Aí Jesus olhou para ele e disse, então faça o seguinte, vá, venda, dê, vem e me segue. 5 imperativos para ele. Jesus ali começou a aplicar o 10º mandamento de maneira prática. Não só é conhecer não, jovem. É praticar. Vá, venda, dê, venha e me siga. O jovem baixou a cabeça e saiu triste. Por quê? Porque só tinha conhecimento. O conhecimento não desceu para o coração. O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que a palavra de Deus não pode só apenas ficar na nossa mente, não. Tem que arder no nosso coração. Lembra dos discípulos no caminho de Emaú? Quando estavam andando e Jesus estava expondo a palavra para eles? Sabe o que foi que aconteceu? Eles disseram assim, Senhor, fica com a gente aqui em casa. Venha, fique conosco. É muito perigoso lá fora. Já está tarde. Jesus ficou com eles. E quando Jesus estava partindo o pão, eles de fato reconheceram que era Jesus. E ali naquele momento, meus amados irmãos, Jesus desapareceu. O que foi que aqueles discípulos fizeram? Ficaram dentro de casa porque estava noite e perigo? Não. Imediatamente eles voltaram mais de 15 quilômetros para Jerusalém para avisar os seus irmãos. É isso que a palavra de Deus faz, meus irmãos. Eles tratam de maneira prática, tem consequência prática. Quando nós lemos a lei de Deus aqui, no culto, não é apenas para ser de maneira litúrgica, não, meus irmãos. É para nos mostrar que nós somos pecadores e que nós precisamos estar de conformidade com ela. Como cristãos professos na pessoa de Jesus que nós somos. Temos que mostrar de maneira prática de que nós amamos a Deus. Jesus disse que aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. E como é guardar os mandamentos de Deus?
é viver de maneira prática. Viver de maneira prática. Oh, meus irmãos, trata-se de conversão, no verso 6. É a palavra não só ficar na nossa mente, mas descer para o nosso coração e mudar toda a nossa vida. Mas também, o outro aspecto prático do testemunho da palavra, certo? É que é a palavra de Deus no lar. É a palavra de Deus no lar. Está aí no versículo 7 ao versículo 9. Deixa eu ver com vocês. Tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua mesa, na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também a atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui está tratando a respeito do lar cristão. Hoje na escola dominical foi uma bênção. Que pena que tinha poucas pessoas. A gente tratou, meus amados irmãos, sobre uma prática cristã que é muito abençoada para a vida da igreja que pratica, que é o culto doméstico. Não terminamos ainda, certo? Então venha para a escola dominical, pois você vai estar aprendendo com a gente. Meus irmãos, o que eu quero dizer aqui para vocês é que a palavra de Deus é penetrada em nosso coração, convertendo a nossa vida, traz consequências práticas. E uma das consequências práticas é dentro do nosso lar. É ensinando para os filhos a amar a Deus. Meus irmãos, e aqui eu gostaria de destacar algumas coisas. Primeiro, que o marido cristão, o marido crente, ele é o sacerdote do lar. E ele tem a responsabilidade dada por Deus de cuidar da esposa e dos filhos. É responsabilidade do marido cuidar da esposa e dos filhos que Deus o concedeu a ele. É responsabilidade dele. É por isso que Moisés aqui está dizendo: tu inculcarás aos teus filhos. E você vai fazer isso aonde? Sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao te levantar, você vai colocar na sua mão, você vai escrever nas umbrais da tua porta, você vai ensinar a nova geração a amar a Deus assim como você ama. Agora, se você não amar a Deus, não tem como você ensinar, porque a gente só dá o que tem. É por isso que no versículo 6 vem antes do 7. As palavras vão estar no teu coração. E ela estando no teu coração, você passa para o próximo. Por isso que para evangelizar tem que ser crente. Eu não posso ser ímpio e sair para evangelizar. Como? Não é possível. Eu estou aqui pregando nesta noite porque eu sou crente. Se eu não for, eu não estaria aqui pregando. É preciso ser cristão. Meus irmãos, e de fato, o pai tem esta responsabilidade dada por Deus. Agora, aqui vai uma aplicação também, voltada para toda a família. Porque os pais, mãe e pai, pai e mãe, são os principais responsáveis pela educação de seus filhos. Eu vou repetir isso aqui para ficar claro. Os pais, mãe e pai e mãe, são os principais responsáveis pela educação de seus filhos. Mas nós vivemos num tempo hoje de que os pais não estão querendo assumir essa responsabilidade. Estão transferindo, terceirizando a educação. Muitos pais transferem para a igreja, outros transferem para a escola. Esse negócio de escola em tempo integral, ela tem os seus pontos positivos, como eu falei na escola dominical hoje. Mas também tem pontos negativos, viu? Mas tem pai que ama. Tem pai que deixa o menino de 7 horas na escola, pega de 5 horas da tarde. E vai ainda buscar o menino se reclamando. Vai buscar o menino se reclamando ainda, mas não é fogo. Não é? Vai buscar se reclamando ainda. Então, meus irmãos, a escola de tempo integral foi fundada com o propósito de tirar os meninos das drogas, da rua.
eu entendo que tem um ponto positivo. É melhor estar estudando ou estar na rua bagunçando? Estudar, né? Mas o que eu estou querendo dizer, meus amados irmãos, que é que priva um pouquinho o menino de ter esse contato diretamente com os pais. O menino passa o dia todinho ouvindo a professora e o professor e os coleguinhas. Deus sabe o que é que está aprendendo, porque os pais às vezes nem perguntam a eles o que eles aprenderam, nem se importam. Eles estão lá aprendendo ideologia de gênero, que homem não é homem, que mulher não é mulher, que homem pode ser mulher, que mulher pode ser homem. Estão lá aprendendo tudo isso. E os pais, deixa o Estado, rapaz, deixa o Estado cuidar, e o Estado vai cuidar do jeito deles, viu? E muito bem, porque os pais estão sendo irresponsáveis. Não estão educando. O que Deus está dizendo aqui é: entregue os seus filhos ao sacerdote, é isso? Não. Tu inculcarás. Inculcar aqui quer ensinar, dedicar-se aos seus filhos. Ô irmão, mas eu não tenho filho mais. Aí é outra aplicação para você, que também tem outra aplicação. Tem várias aplicações aqui para nós. Certo? Mas, meus amados irmãos, deixa eu explicar algo para vocês aqui. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que a igreja não substitui os pais no discipulado. A igreja não substitui os pais no discipulado. Não substitui. O que é que o pastor Hernandes Dias Lopes está dizendo? Ele está dizendo que a igreja tem um papel muito importante na educação dos seus filhos. Eu, particularmente, eu louvo a Deus por esta igreja. Porque eu entrei aqui em 2010 e hoje já faz 15 anos que eu estou servindo a Deus aqui com vocês. E eu louvo a Deus porque toda a consciência que eu tenho hoje, bíblica, é resultado da minha vida aqui nesta igreja. Então eu louvo a Deus. A igreja tem um papel excelentíssimo na educação dos filhos. Mas a responsabilidade não é dela não, viu? Não é dela não, viu? É dos pais. É dos pais. Deus vai cobrar isso de cada um de nós, viu? De cada um de nós Deus vai cobrar. As nossas responsabilidades. Deus vai cobrar. Pois a Escritura nos diz que todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor para a prestação de contas. Todos. Não é encher os seus filhos de coisa não, cristão. É vocês ensinarem a ele a amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Com toda a força. É ensinar. É isso que o texto está tratando aqui. Eu poderia dizer mais coisas, mas os irmãos que estavam aqui ouviram. Porque tem até a questão da creche também. Que a creche tem um ponto positivo, viu? Mas quem estava aqui ouviu a minha opinião a respeito dela de manhã. Não disse que eu sou contra isso, porque eu entendo o contexto totalmente das creches. Tem mães que têm pai ausente, que o marido abandona a mulher e ela precisa trabalhar para sustentar a família. E não tem como deixar o menino com ninguém. E agora? Vai fazer o quê? Mas mesmo diante desse contexto, muitas mulheres, o que é que faz? Joga o menino na creche, terceiriza a educação dele e não se importa com ele. Não pergunta como é que está, não pergunta o que é que ele está aprendendo, não se importa no pouco tempo que tem. No pouco tempo que tem. O que eu estou falando, meus irmãos, não é que você não tem que colocar o seu filho na escola. O que eu estou dizendo não é que você não tem que colocar o seu filho na creche, pagar uma babá para cuidar dele. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, apesar disto, você tem que acompanhar a educação do seu filho. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou tratando. É mandar um menino para a igreja e quando ele voltar da igreja, meu filho, senta aqui. O que foi que você aprendeu na escolinha hoje? Mas a gente não faz isso. A gente não faz. O que foi que a professora ensinou para você hoje? São pouco. Conta nos dedos assim, ó, os pais que faz. Porque a gente não se importa com isso. Meus irmãos, não devemos agir dessa maneira. A Escritura nos diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, para que ele não se desvie dele. Ensine, cristão. Não é tarde, não. Talvez o seu filho já esteja grandinho já. É tempo de você ensinar ele. Mas eu não tenho conhecimento. Eu também não tenho, não. Mas o pouquinho que a gente tem, a gente vai ensinando. Amém? O que é que nós podemos aprender desse texto aqui nesta noite? Algumas aplicações para a gente finalizar.
Esse texto aqui, em primeiro lugar, ele nos ensina a amar a Deus. A amar a Deus, e amar a Deus exige exclusividade. A gente vive num tempo hoje, meus irmãos, onde a gente escuta muitas vozes. A gente escuta a voz da filosofia, da ideologia de gênero, do consumo, do prazer. Nós temos várias vozes no nosso ouvido, competindo com a voz de Deus. O texto, ele nos lembra nesta noite que Deus não aceita idolatria. Deus não divide você com ninguém. Ele requer lealdade, deve-se sim ter entrega total para com o Senhor. Não é amar a Deus mais alguma coisa, é amar somente a Deus, de maneira exclusiva. A gente não podemos servir a Deus e ao dinheiro. A gente não podemos servir a Deus e qualquer outra coisa. Não, se Deus não é o primeiro na sua vida, Ele não serve para ser o segundo. Ele não serve. Seguir a Cristo, meus irmãos, é abrir mão dos seus ídolos. Seguir a Cristo requer abrir mão, tomar sobre si a sua cruz e o segui-lo. E o segui-lo. É estar disposto a abrir mão de muitas coisas, por amor do Senhor, por amor de Cristo. Segundo, também nós aprendemos aqui que esse texto nos ensina que a fé, ela começa no lar. A fé começa dentro de casa. Ô, irmão, não estou entendendo o que você está querendo dizer, não. Eu estou me referindo, meus irmãos, a respeito de que o culto doméstico, ele é muito pedagógico para o bem espiritual da nossa família. Muito. A gente não só tem que esperar chegar o domingo para a gente cultuar a Deus. A gente pode cultuar durante a semana na nossa casa. Mas que bênção que durante a semana também tem cultos na igreja. Mas apesar de ter cultos durante a semana na igreja, eu tenho que reunir com a minha família em casa para louvar os grandes feitos do Senhor. A gente hoje pela manhã tratou sobre várias aplicações importantes, como benefícios do culto doméstico. Une a família fica em comunhão. Marca os filhos, porque muitos deles vão se lembrar. Eu contei uma história hoje aqui pela manhã, de uma família que viveu durante o regime da União Soviética, que impedia as pessoas irem para a igreja. Não poderiam ir para a igreja. Mas aquela família que era cristã, lá na antiga Rússia, ela continuou servindo ao Senhor, apesar dos regimes o proibir de ir para a igreja. Eles faziam culto na sua casa. Eles se reuniam de maneira bem silenciosa, bem baixinho, na sua casa. Depois de décadas terem passado, os meninos crescidos, foi declarado que poderia se reunir em igrejas para adorar o Senhor. Os filhos daquela família já estavam adultos, mas eram crentes, servindo a Deus. Uma pessoa olhou para ele e disse assim: o que foi que aconteceu? Que apesar de vocês não terem igreja, vocês não terem igrejas, mas seus filhos são crentes e estão na igreja hoje. Aqueles meninos responderam, sabe o quê? Aqueles adultos já, é que a minha casa era uma igreja. A minha casa era igreja. Eu aprendi a palavra do Senhor com os meus pais, com a minha família. Meus irmãos, há muitos benefícios, viu? Há muitos benefícios. A gente muitas vezes que não para meditar nelas. A gente hoje vive num ativismo muito grande. A gente vivemos em um tempo em que a gente somos consumidos com muitas atividades e não dedicamos o tempo necessário para a nossa família. Sabe qual é a consequência disso? É o que eu falei agora há pouco. A gente terceiriza a educação dos filhos para a família, parentes próximos, né, familiar, transfere para a igreja, para a escola e por aí vai. Mas a educação dos filhos, meus irmãos, ela é responsabilidade dos pais, assim como também o discipulado cristão. Nós precisamos entender isto. E a igreja, meus amados irmãos, a liderança dessa igreja, ela está à disposição para ajudar vocês na execução destes cultos domésticos.
A igreja está à disposição, ensinando vocês, fornecendo uma escola bíblica dominical e ensinando a vocês como é que vocês devem fazer na casa de vocês. A igreja tem cooperado, tem contribuído com a vida de vocês. Vocês não fazem se vocês não quiserem. Se vocês não quiserem. Mas também, no culto doméstico, eu tratei hoje de manhã, né? Mas eu não sei pregar, mas eu não sei fazer isso, mas eu não sei fazer aquilo. Começa lendo um texto. Começa, meus irmãos, lendo um texto da Escritura, orando e cantando. Começa. Lendo um texto da Escritura, orando e cantando, dedicando 10 minutos do seu tempo. E deixa acontecer e vocês verão depois a glória de Deus no meio da sua família. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Amém? Mas por fim, você que não é cristão, você que não é crente, ou que você está na igreja, mas é com um pé na igreja e outro no mundo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui nesta noite. Reconheça que Deus, Ele requer exclusividade. E somente o Senhor Jesus Cristo é que tem poder para salvar vocês. Somente. Deus, Ele exige exclusividade. Deus não quer te dividir com nada, com nada. Ele não quer te dividir com o trabalho, Ele não quer te dividir com a tua família. Não. Ele requer exclusividade completa. Você precisa de Cristo. Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então decida hoje a amar a Deus com todo o teu coração. A maneira de você demonstrar o seu amor para com Deus nesta noite é você professando a sua fé de maneira pública, dizendo: eu aceito o amor de Deus, eu quero ser um cristão. Isso é um jeito de você demonstrar este amor. Não transfira a sua fé para amanhã. O Senhor está te chamando hoje. Hoje é o dia. Então venha para o Senhor, o receba como seu único e suficiente Salvador. E assim então você passará a desfrutar de um pacto e uma aliança com o Senhor. Amém? Que Deus aplique, meus irmãos, esse evangelho no nosso coração, cada dia mais transformando a nossa família. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor, bendito seja o teu nome nesta noite. Te peço perdão pelos nossos pecados. Somos falhos, Senhor. Temos cometido o pecado todos os dias, o dia todo. Pecamos contra o Senhor. Mas o Senhor está o tempo todo nos chamando ao arrependimento. Senhor, nós não temos cumprido as nossas responsabilidades. Mas nunca é tarde para mudar. Hoje é o dia de um novo começo, Senhor. Então, muitas famílias que aqui estão nesta noite, Senhor, que não têm, de fato, assumido as suas responsabilidades. Ó Deus, aplique este evangelho no coração desta família, Senhor. Visite o marido, visite a esposa, visite os filhos. Abençoe a família desta igreja para a glória e para o louvor do teu nome. Pois, ó Deus, uma família forte, igreja forte. Ó Senhor, há pessoas aqui no nosso meio que dentro da sua casa, o marido não é cristão. Os filhos são crentes, mas os pais não, ou vice-versa. Há diversos contextos, meu Senhor. Ó Deus, mas nós podemos fazer a diferença. Podemos marcar com a família um dia, podemos separar um momento e convidar aqueles membros da nossa família que não são crentes para participar. E o evangelho será pregado, e a tua palavra não voltará vazia, Senhor. Ou salva ou condena, mas não volta, Senhor. Ó Deus, se for um eleito, o Senhor chamará. Ó Deus, o nosso papel é pregar e deixar com que o Espírito Santo haja. Ó Senhor, tenha misericórdia, Deus, da tua igreja. Tenha misericórdia do teu povo nesta noite. Ó Deus, jovens que aqui estão, tem uma aplicação importante para a vida deles também, Senhor. É que eles
se porventura estiverem em um relacionamento de namoro ou noivado, eles já podem estar praticando o meditar na tua palavra e a oração, fazer este culto, Senhor. Pois o casamento, ele é uma extensão do namoro. Se não faz no namoro, como fará no casamento, Senhor? Ó Deus, abençoe, Pai, cada um dos teus filhos nesta noite. Mesmo se eu não conseguir alcançar, Pai, mas que teu Espírito Santo nesta noite o alcance e comunique as maravilhas da tua lei no coração do teu povo. É o que eu te peço e te suplico. Agora rogo as tuas bênçãos sobre a nossa vida. Que a tua graça esteja sempre conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos guiando para aplicar tudo que nós ouvimos nesta noite na nossa casa, para o bem da nossa família. Graças nós te rendemos e te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus.